pessoas! Domingo é dia de nostalgia! E no vídeo de hoje eu trouxe 5 programas que antigamente tinham quadros de terror assustadores, misteriosos e muito legais. Aquele tipo de quadro que a gente fica ali vendo o programa só esperando passar eles. Mas antes de eu começar a falar mais sobre isso, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família do YouTube. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho aqui do lado para receber todas as notificações de quando tiver vídeo novo. Se você aí já faz parte da nossa familhinha e ama esses vídeos de nostalgia, já deixa aquele super like. E se ainda não me segue no Instagram, me siga, @PriscilaMagliettini. Eu sempre aviso lá quando tem vídeo novo, ou se o vídeo vai mudar de data, vai mudar de horário, eu sempre passo as informações por lá e posto coisa legal, né? E já deixa aqui nos comentários qual programa antigo que tinha algum quadro de terror que vocês amavam. Deixa aqui o nome do programa e qual era o quadro. E bora lá começar esse vídeo. Como eu estava dizendo, pessoal, eu separei 5 programas antigos que tinham quadros de terror bem interessantes. Antigamente, parece aí, né, que a produção fazia e trazia mais pra gente esses quadros de terror, de suspense, de mistério. Hoje em dia a gente não vê tanto isso na TV aberta. Na verdade, a gente não vê nem tanta TV aberta como a gente vê antigamente. Então, eu vou começar do 5º até o 1º. E o 5º quadro, que marcou aí um programa por ser de terror, foi Os Paranormais no Domingo Legal. Domingo Legal é esse programa de auditório que passa no SBT, que estreou em 1993 e foi comandado por Gugu Liberato até 2009. A partir de 2009, o apresentador do programa se tornou Celso Portiolli, e ele trouxe esse quadro, Os Paranormais, em 2014 aí pro Domingo Legal. Uma bruxa, um metafísico, uma sensitiva e uma terapeuta holística vão mostrar seus dons para convencer você que poderes sobrenaturais existem. Esse quadro, Os Paranormais, trouxe ao programa 16 participantes, sendo 12 mulheres e 4 homens. E entre eles haviam bruxas, tarólogos, clarividentes, médiuns e metafísicos. E nesse quadro, todos esses profissionais mostravam as suas habilidades em provas muito bem elaboradas. É claro que esse assunto central aí desse quadro, sobrenatural, como dos outros quadros também, é bem polêmico, então acaba assim, dividindo muito o telespectador. Muitos amam porque acreditam no sobrenatural, ou alguns não acreditam, mas até gostam desse tipo de programa, porém, alguns odeiam esse tipo de quadro, então o público nesse programa são bem divididos. E nesse quadro, Os Paranormais, eles passavam por provas bem interessantes, onde cada um levava ali o seu adereço de trabalho. Então alguns levavam cartas, outros levavam pendentes e outros apenas a sua intuição mesmo. E o programa aí, depois que teve a prova inicial, onde foi separado em grupos, esses grupos tinham 3 provas a cada domingo. Uma prova bem tranquila, que era a primeira, que valia menos ponto, a segunda prova, que era mediana, e a terceira prova, que sempre era mais pesada e mais difícil, e a que valia mais pontos. E a cada semana participantes eram eliminados. A primeira, como eu disse, era a prova mais tranquila. Então os participantes tinham ali, vamos supor, um envelope preto ou uma caixa preta que tinha algum objeto, alguma coisa dentro, e eles tinham que falar ali uma quantidade de informação, tipo, a informação que está nesse envelope é essa. Enfim, era uma prova bem tranquilo e cada um usava ali de sua habilidade para conseguir saber o que tinha ali dentro. A segunda prova envolvia mais energia. Eles tinham que sentir a energia de alguém. Então, vamos supor um exemplo. Tinham 3 portas na segunda prova. E dentro de uma dessas salas, dessas 3 portas, tinha uma pessoa. Eles tinham que adivinhar em qual das 3 salas estava a pessoa. E tudo isso envolvia energia. Como eu falei, cada profissional, aí, cada participante tinha seu método de trabalho para conseguir aí enfrentar essa prova. A terceira prova, como eu disse, era mais pesada. Os participantes eram levados para locais que foram cenas de crime, de assassinatos,
de tragédias. Então, eles foram, vamos supor, no edifício Joelma, e eles tinham que adivinhar o que aconteceu exatamente naquele andar. Ou eles foram numa casa que aconteceu um assassinato. Então, eles tinham que saber o que aconteceu. E eles ficavam ali naquele local, sem informações, e realmente alguns, assim, incrível. Passava pra gente, né, o que tinha acontecido naquele local. Vou dar um exemplo aqui, gente, não lembro de nenhuma história específica. Mas vamos supor, uma mulher foi esfaqueada na sala de casa e depois foi levada para o quarto. E alguns participantes conseguiam relatar essa história perfeitamente, só sentindo a energia do local e de alguns objetos. Eles iam relatando as histórias, a gente chegava a ficar arrepiado de ouvir. Em alguns casos, misturavam tanto a energia, o local era tão pesado que eles chegavam até a chorar, assim, a ficar mal. E esse quadro, Um Domingo Legal, marcou realmente o domingo de muita gente. Ficávamos na expectativa ali de saber se os participantes iam decifrar aquela história, qual história seria, qual local seria. Era bem interessante e assustava a gente, né? Primeiro porque toda a cena, toda a história já era aterrorizante. E, sei lá, ver aquela pessoa decifrando como realmente aconteceu. Então esse foi o quinto quadro que marcou. O quarto quadro de um programa de TV que marcou ali por ser bem misterioso foi Fantasmagoria do Fantástico. O programa Fantástico, que também passa de domingo, só que à noite e na Globo, estreou em 1973. E esse quadro, Fantasmagoria, estreou em 2012 com a apresentação de Tadeu Smith e o mágico Cronos. Nós vamos investigar os locais mais assombrados do Brasil. E esse quadro, infelizmente, conteve apenas 4 episódios, porque também causou polêmica. Quando a gente fala do sobrenatural, como eu falei, a gente realmente divide ali o telespectador, alguns gostam e outros não. E nesse quadro do Fantástico, algumas pessoas eram convidadas a passar uma noite em um local mal assombrado. Nesse local eram instaladas câmeras para ver ali o que estava acontecendo com os participantes à noite, mas as pessoas não tinham apenas que passar a noite nesse local mal assombrado e cheio de história. As pessoas tinham que cumprir missões. Então eles recebiam ali câmeras, cada um recebia uma câmera com visão noturna para que eles gravassem cada passinho deles enquanto cumpriam a missão. Alguns recebiam ali lampiões, gravadores, rádio, enfim. Eles recebiam um artefato que dependia ali do que ele ia fazer na missão, né? Porém, as luzes do local mal assombrado que eles estavam ficavam completamente apagadas. E tinha algumas missões que eles faziam em grupo, porém outras missões eles precisavam fazer sozinhos. Então eles davam tipo uma missão, a pessoa tinha que ir lá, geralmente lá tinha alguma coisa que a missão, eles iam falar qual era o resto da missão e o que eles tinham que fazer, e isso era bem assustador. Imaginem, em 2012, um quadro de um programa que trazia um local mal assombrado, com tudo apagado, com participantes à noite, tendo que fazer missões sozinhos. Enquanto as pessoas convidadas iam andando ali pelo lugar, que era, nossa, bem assustador, o programa mostrava um mapinha ali do local pra gente, mostrando onde a pessoa estava indo, onde ela deveria ir, pra gente entender, já que estava um pouco escuro. Porém, no final de cada episódio, que foram infelizmente apenas 4, especialistas tentam mostrar pra gente que tudo que aconteceu ali, é claro que a cada episódio aconteciam várias coisas nesse local mal assombrado, mas os especialistas no fim mostravam pra gente que tudo que aconteceu ali tinha alguma explicação científica. Então, o estalo que tinha dado numa madeira tinha uma explicação científica. Até vultos eles conseguiam explicar cientificamente. Mas, enfim, fica aquele ponto de interrogação. É a ciência ou é realmente o sobrenatural acontecendo naquele programa? E além de tudo isso, os locais que eles iam lá levar os convidados eram bem interessantes. No primeiro episódio, eles foram no Paraná, no Castelo Eldorado. No segundo episódio, eles levaram os convidados para Recife, na Vivenda de Santo Antônio. No terceiro episódio, eles foram investigar a Fortaleza São José, em Macapá. E no quarto e último episódio, eles foram para Minas Gerais, numa mina que teve uma inundação antigamente que matou 17 trabalhadores. Então todos esses 4 locais
tinham histórias bem assustadoras. Eles haviam passado ali por alguma coisa, ou alguma tragédia, ou pessoas que viam vultos. Sempre tinha uma história bem assustadora ali por trás de todo esse quadro. E ele também marcou muito a história aí nos anos de 2012. Você lembra desse quadro? Deixa aqui nos comentários. O terceiro programa que fez história aí no tempo com um quadro assustador foi Balanço Geral. Balanço Geral é esse programa aí da Record, jornalístico, que passa temas variados. Mas em 2017, Geraldo Luiz começou a apresentar o programa e as coisas ficaram bem interessantes. Apesar de toda essa diversidade que o programa tinha de mostrar várias coisas, Geraldo Luiz conseguia fazer um drama, um suspense enorme, e ele visitava muitos lugares mal assombrados que tinham histórias sinistras. Eu estive num cemitério na região de Iperó, um cemitério que tem 202 anos, e eu dormi nesse cemitério. E como seu programa Balanço Geral era longo, alguns dias aí ele mostrava vários lugares mal assombrados. E ele ia fazendo um suspense o programa inteiro, que a gente não conseguia ali sair da frente da TV, porque a gente precisava saber, a gente ficava muito curiosa com todo aquele mistério. Esse programa passava à tarde, então quando eu estudava de manhã eu amava, porque eu conseguia assistir depois, o programa à tarde, e era sensacional. Alguns desses programas marcaram muito, e até hoje o pessoal comenta dessas idas de Geraldo Luiz. Uma vez, Geraldo Luiz, ali nesse quadro aterrorizante que tinha no programa dele, ele resolveu passar a noite em um cemitério. E isso deu o que falar. Se você até procurar aqui no YouTube, você acha esse programa. Outra vez, Geraldo Luiz recebeu fotos de um parquinho mal assombrado em Paranapiacaba. E é claro que ele resolveu ir até o local investigar o que estava acontecendo. Então ele foi realmente ver, aquele parquinho era mal assombrado. Ele foi até castelos que tinham histórias bem estranhas, que as pessoas diziam ver vultos ou ouvir gritos. Ele também foi a ruínas em Minas Gerais, que também tinham histórias bem assustadoras. Porém, acho que o que mais marcou foi seu programa quando o Balanço Geral foi para o Túnel dos Mortos. Nesse programa ele estava mostrando como é o Túnel dos Mortos. Como eu disse, era um programa bem variado, ele mostrava várias coisas e ele ia até esses locais para mostrar de perto, o que tornava o programa interessante, sendo o quadro misterioso ou não. Porém, nesse dia, eles gravaram lá no Túnel dos Mortos e não perceberam nada. Porém, quando eles passaram essa reportagem no Balanço Geral, o pessoal que estava assistindo viu que tinha alguma coisa estranha. Foi nítida a aparição que teve nesse episódio aí do Balanço Geral no Túnel dos Mortos. Esse programa você também consegue encontrar aqui no YouTube completo. Ele é bem assustador. Eu já revi esses programas aqui na internet várias vezes. Eu sinto muita falta aí de Geraldo Luiz no Balanço Geral, alegrando ou aterrorizando nossas tardes. Eu gostava principalmente desses quadros misteriosos que ele fazia. Ele conseguia dar ênfase à história. Era incrível o jeito que ele narrava. E por mais que a história já fosse assustadora, a gente ficava com mais medo ainda pela narração e por todo o mistério que ele conseguia fazer. Então, o programa Balanço Geral, com suas idas a lugares assombrados, também marcou demais. O segundo programa, que tinha um quadro de terror que foi bem marcante, é Lendas Urbanas no programa Domingo Legal. Domingo Legal, ó, de novo aqui na nossa lista. Em 2008, quando o Gugu ainda estava apresentando o programa, ele estreou esse quadro chamado Lendas Urbanas, que tinham lendas que aconteciam nas cidades. Então, antes de apresentar a lenda, eles iam até algumas pessoas e perguntavam se elas já tinham escutado falar da lenda ou se elas acreditavam. E as pessoas também sempre tinham ali um complemento ou alguma história para contar. Acredito sim nessa lenda, já ouvi falar assim, com outras lendas urbanas, tudo, e acredito sim. E essas lendas eram bem aterrorizantes. Depois, com a chegada de Celso Portiolli em 2009, o quadro de lendas urbanas voltou e eles apresentaram lendas como o lobisomem, a mulher de branco, o homem do saco, o guardião do cemitério, a caixa misteriosa. Foram inúmeras as lendas que eles apresentaram
E como eles apresentavam isso? Numa atuação, eles faziam uma atuaçãozinha ali, contando toda a história da lenda. Hoje em dia a gente pode até achar essas atuações meio blé, né? A gente não tem tanto medo, a gente fala meio, mas não é muito aterrorizante. Mas isso, lá em 2008, quando nós aqui éramos crianças, isso era extremamente aterrorizante. As narrações ali com a voz de Gugu no começo eram bem marcantes. Eu tenho até uma priminha que na época era bem pequenininha e ela amava esse quadro de lendas urbanas do Domingo Legal. E todo domingo, antes de começar esse quadro, ela vinha até o portão de casa e gritava: vai começar lendas urbanas! Ela era bem pequenininha, não sabia falar urbanas, então além do quadro marcar, isso também marcou e se tornou bem nostálgico. Lendas urbanas do Gugu marcaram. As épocas do Celso Portiolli também marcaram, mas acho que todo mundo lembra de lendas urbanas do Gugu. Você aí, já assistiu alguma lenda urbana? O que você achava? E o primeiro quadro de um programa que dava mais medo aí quando éramos pequenos era Histórias que o Povo Conta, do programa do Ratinho. Essa era aterrorizante na época, gente do céu, eu morria de medo, mas não perdia nenhuma. O programa estreou em 1998 com o apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, e teve duas fases. A primeira fase foi de 1998 a 2006 e a segunda fase de 2009 até o presente momento. Esse quadro no programa do Ratinho, Histórias que o Povo Conta, foi estreado aí nos inícios dos anos 2000, então entre 2001, 2002, em um desses anos. Isso tá aí na minha memória, mas não se acha muito sobre isso na internet. Mas esse quadro estreou na primeira fase do programa. Quem assistiu o programa do Ratinho antigamente sabe aí, nos anos de 2000, 2001, o Sombra ficava lá num cantinho do palco. Tinha também o Xaropinho, que fazia várias participações, que ficava ali em outro cantinho do palco. Então foi estreado Histórias que o Povo Conta, que também contavam lendas urbanas, mas na época aí isso era muito aterrorizante. É mais uma história que o Povo Conta. Eu tinha aí aproximadamente entre 5 e 7 anos e morria de medo desse quadro, e muita gente que assistia, que eu já conversei, também assistia e ficava morrendo de medo. A lenda ali era contada, a história que o povo conta era relatada, e uma forminha assim de um mini filminho também, como a de lendas urbanas. Então as pessoas ali faziam uma atuação para contar como era essa história. Como eu falei, hoje em dia a gente assiste e a gente fala: como que eu tinha medo disso? Porque a atuação ali tudo não era muito legal, né? Mas isso, há muito tempo atrás, quando a gente tinha lá nossos 5, 7 ou 10 anos, isso era bem aterrorizante. Em todo final ali dessa história que o povo conta, era formado uma moldurinha. Sabe aquelas moldurinhas de foto de cemitério? Exatamente essas. Era formada a moldurinha e passava a lenda ali, tipo final. E uma voz muito macabra dizia: histórias que o povo conta. É claro que minha voz não é nem um pouco macabra como era, mas se você assistiu, você vai lembrar. E esse quadro teve outras versões em 2010, 2014, 2015, 2019, mas nenhuma foi tão boa quanto essa da primeira fase do programa no início dos anos 2000. Era bem aterrorizante as histórias que eles contavam, e eu achei duas só na internet. Como eu falei, é muito difícil achar algo dessa primeira fase do programa de histórias que o povo conta. Mas tinha uma que era O Pacto com o Diabo e Procissão Macabra. Essas duas eu achei na internet e a história é de arrepiar. E esses programas, esses quadros, na verdade, nesses programas marcaram muito porque deixavam a gente assustados, com medo. Depois da gente ver aí histórias que o povo conta, com essa narração, com essa voz super misteriosa de suspense,
a gente ficava muito assustado. Se eu não me engano, geralmente passava de sexta-feira. E o programa do Ratinho passava à tarde, né? Bem tarde da noite, o que dava mais ênfase aí em toda essa história. A gente ficava com mais medo, porque tipo, como as lendas do Domingo Legal, as lendas urbanas passavam à tarde, dava medo, mas era mais ok. Mas quem viu histórias que o povo conta sabe que igual a essa não tem. Você aí lembra de algum programa que tinha quadros assustadores? Ou você lembra de algum desses quadros que eu citei aqui? Esses 5 quadros com certeza marcaram aí nossa infância. Até hoje a gente lembra do medo que a gente sentia ao ver, mas era bom demais e a gente não perdia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo nostálgico de hoje, relembrando esses quadros de terror, suspense e mistério. Se você gostou, deixa like, não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhe esse vídeo com os amigos que também são super nostálgicos. Um bom domingo, um excelente domingo para vocês. Um beijo e até a próxima!